formadas no Deus, no Todo-Poderoso. É isso que nos sustenta, é isso que nos levanta, é isso que nos mantém diante as dificuldades, diante as adversidades. Mas se cada vez que algo acontece, a nossa crença se volta para um lugar equivocado, a derrota é eminente. Não há possibilidade de vitória desse modo. E agora, quando ele reflete rapidamente, ele olha para Jesus e aí ele entende, aí ele fala assim, curto e objetivo. Ele expressa exatamente qual era o seu desejo. E ele fala, eu quero andar. Eu quero andar. Olha isso. No momento em que ele direciona a crença para o lugar certo, ele consegue ser objetivo, ele consegue ser preciso. Quantas vezes você não sabe exatamente o que você não quer? Caminho a Cristo diz que os anjos ficam perplexos quando eles olham aqui para a terra e observam nós, os seres humanos, tão necessitados. E ele observa, diz assim o texto, Deus está inclinado, disposto a dar bênçãos sem medidas aos seus filhos, contudo eles não sabem pedir. Será que a gente não sabe mesmo pedir? As nossas crenças não estão no lugar certo, a nossa crença está no nosso recurso. Eu estou devendo, eu preciso ganhar dinheiro para pagar. Nossa crença não está no Senhor Deus, é tudo dele. A lição vem dizendo isso pra gente, é tudo dele, então eu preciso estar mais próximo dele, e com isso eu vou saber o que eu vou fazer, e isso vai me dar a segurança, a certeza que eu preciso, para saldar as minhas dívidas, para educar os meus filhos, para resolver as dificuldades no meu relacionamento, para poder entender aquele marido difícil, para poder compreender aquela esposa solitária. Eu vou ao lado dele, eu conseguirei resolver as dificuldades, porque a minha crença está lá no lugar certo. E agora, quando aquele homem finalmente diz qual é a crença dele, aliás, diz qual é a necessidade dele, aceita de onde vem a crença, o Senhor olha para ele e olha, na minha opinião, vem uma coisa extraordinária, porque ele está ali 38 anos, moribundo, sentado, sem cura, acreditando numa água. Aí Jesus olha para ele e finalmente, depois de reclamar, ele reconhece quem é e ele diz assim, eu quero andar. Aí o Senhor olha para ele e diz para ele assim, vou botar palavras nisso, né? Levanta e anda. Ó, simples, assim não pode ser. 38 anos ali, como assim é tão simples? Eu nem fiz fisioterapia, Senhor. Eu estou 38 anos sem andar. Tem certeza que não preciso exercitar aqui os músculos? Eu vou sentir um formigamento, alguma coisa assim, vai acontecer alguma coisa para eu saber que eu posso ficar de pé, chegou a hora? Crença é assim. Você acredita ou você não acredita? Crença é igual a algumas coisas na vida. Por exemplo, eu não posso dizer para vocês hoje de manhã, gente, eu sou mais ou menos honesta. Ou a pessoa é honesta, ou não é. Não existe o mais ou menos honesto. Eu não posso dizer para vocês, eu estou mais ou menos grávida, viu, gente? Não existe isso. Ou eu estou grávida, ou eu não estou. Então, crença é a mesma coisa. Ou eu creio, ou eu já escolhi o meu lado, eu não creio. Não, eu estou quase acreditando em você. Gente, isso não existe. Crença ou é ou não é. E foi isso que aconteceu ali. Quando ele tirou a crença da água, porque a crença dele estava que a cura vinha da água. Quando ele passa a crença para o lugar certo, ele recebe a cura. Imediatamente, diz o texto bíblico, imediatamente ele se viu curado. Imediatamente aconteceu a cura. E eu vou dizer uma coisa para você, quando finalmente acontece aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede, a gente fica maravilhado, é ou não é? Quem já teve essa experiência? É fantástico. É fantástico quando a gente experimenta alguma coisa que a gente estava desejando, que a gente estava querendo. É incrível, o nosso desejo é compartilhar com o mundo inteiro a bênção que foi aquilo que a gente estava buscando. A gente não para de falar, a gente não para nem de rir. A gente fala, gente, eu não acredito, nossa, que bem. Aliás, a gente fica até incrédulo diante do recebimento. Eu não acredito, olha como a gente se expressa, né? Porque foi maravilhoso demais, porque eu pedi e aconteceu. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Alguém já teve essa experiência, né? Felicidade absoluta, porque acontece algo exatamente como você pediu. Queridos,
E quando não acontece como você pede, como você se comporta? Para onde vai a sua crença? Quando não acontece aquilo que você sonhou, desejou, pediu, clamou, mais de 38 anos clamando, e se ele não houvesse sido curado? E se não acontece? E se por alguma razão o Deus Todo-Poderoso sabe que é melhor que seja como está sendo? Para onde vai a sua crença? Recentemente alguém me disse: olha, eu não acredito mais em Deus. Eu clamei e não me deu resposta. Não fez o que tinha que fazer para mim. Então Deus, olha, Deus não existe. Oh. Há 7 anos, a minha irmã mais velha, nós somos 5 filhos. A minha irmã mais velha, tem 4 filhos, e um dos filhos dela estava terminando o doutorado na Andrews, doutorado em teologia. Ela era casada com um pastor e o filho também pastor. Eles tinham um compromisso já no Brasil na segunda-feira e era um final de semana. Então eles se programaram de vir para cá na quinta-feira e já no domingo, depois de todas as festividades, na segunda-feira já precisavam voltar ao Brasil. Era um curto período de tempo, mas em função dessa celebração, eles se organizaram para vir para cá. Fizeram uma conexão aqui em New Jersey e foram para Chicago. Desceram em Chicago e resolveram alugar um carro para ir até a Andrews, já na sexta-feira. Quando eles estavam a caminho da Andrews, minha irmã disse para o meu cunhado: eu estou com muita fome, vamos parar para eu fazer um lanche. Quem conhece a minha irmã sabe que fome não é uma coisa que acontece frequentemente. Raramente ela sente que precisa comer. É uma coisa que não existe. Mas naquele dia ela expressou o desejo de comer. E o meu cunhado disse para ela: nós estamos só uma horinha agora, já rodamos um monte, falta 1 hora para a gente chegar. A Norinha fez uma sopinha lá para nós, vamos chegar lá, a gente chega, descansa, dá tempo de assistir o culto à noite. Já começaria naquela noite as festividades da formatura. E a minha irmã insistiu. Ela disse: não aguento esperar não, vamos parar. Ele parou o carro e ele disse: enquanto você pede seu lanche, eu vou ao banheiro. Só que ela pediu o lanche, percebeu que ela não estava com os dólares. Os dólares estavam no bolso dele, tinham acabado de chegar, ele estava com o dinheiro em dólar, ela só tinha real, e ela pediu para guardar, que o marido havia ido ao banheiro e estava guardando. Demorou muito, ele não saía do banheiro. Então alguém estava ali, um rapaz, ela pediu: olha, meu marido entrou no banheiro e não sai, já faz um tempo, estou preocupado, você pode ver o que aconteceu? O rapaz entrou lá e saiu com o meu cunhado nas costas, todo um lado paralisado. Foi chamado uma emergência, uma ambulância, veio rápido, ele foi removido para o hospital mais perto. Lá foi detectado que havia sido um AVC hemorrágico. E ele estava com bastante sangue dentro da cavidade, né, cerebral, e foram feitos exames e tal, e acharam por bem que deveriam abrir a cabeça para estancar o sangue, porque não conseguiam parar. Lógico, foi entrado em contato com a família, meu sobrinho já veio de lá e foi aquela comoção. Meu cunhado muito saudável, nenhum tipo de problema de saúde, recentemente tinha passado por todos os exames no Brasil, estava tudo bem, tudo tranquilo. Ele, não se pode dizer que ele era um atleta, mas ele era relativamente, 70 anos, relativamente jovem, ele se envolvia, brincava com os netos, corria, ele não tinha nenhum tipo de dificuldade. Bom, ele foi transferido para um hospital de mais recursos, de helicóptero, naquela noite de sexta-feira, para fazer a cirurgia na cabeça. Quando ele deu entrada no outro hospital no sábado pela manhã, fizeram todos os exames e os médicos acharam por bem não mexer. Falaram: olha, não vamos mexer, o sangramento é muito grande. A gente tem o risco de abrir, mexer e não ter sucesso. Então vamos aguardar que o corpo vá reagir. E aguardamos o sábado, aguardamos o domingo, a segunda.
Naturalmente a formatura, né, aconteceu normalmente, mas eles não puderam participar. Ele estava consciente todo o tempo, de modo que ele falava com a família, apertando, não verbalmente, a voz estava incompreensível, mas ele apertava a mão para sim, apertava a mão para não. E assim os filhos vieram. Nós tínhamos tido uma celebração dos 90 anos da minha mãe no Brasil, então todos estávamos lá. Os filhos da minha irmã não moram no Brasil, moram na Europa, alguns aqui. Então voltaram todos para ajudá-la com o pai. Na quarta-feira o médico chamou os filhos e a minha irmã e disse: olha, o coração está ficando cada vez mais fraquinho, a gente teme de que ele não vá se recuperar. Meu cunhado havia sido pastor no Nordeste, no Sul, no Sudeste e também aqui nos Estados Unidos, na região de Massachusetts. Ele era bem conhecido, de forma que nós formamos uma rede de oração. Milhares de pessoas oraram pela recuperação dele. A nossa família orava e a gente tinha uma frase, a gente orava e dizia: Senhor, faz um milagre. Faz um milagre. Porque os médicos diziam pra gente: olha, tá complicado, tá difícil, provavelmente ele não vai sobreviver. E então orávamos para que Deus fizesse um milagre. Só um milagre, os médicos diziam. Não tem como ele sair dessa, só um milagre. E nós começamos a orar por um milagre. Centenas, milhares de pessoas oraram por esse milagre. Na quinta-feira, a situação foi se agravando. Então o meu sobrinho, também pastor, esse que ele veio para assistir a cerimônia, ungiu o pai ainda na UTI. Na presença dos filhos, dos outros filhos e da minha irmã, ele foi ungido. Imediatamente após a unção, ele entrou em coma, ficou inconsciente. E às 2h da tarde, ele faleceu. Mais ou menos 20 dias depois do falecimento dele, a minha irmã não pôde voltar ao Brasil logo, como era o seu desejo, como precisava. Ela tem uma empresa no Brasil, foi um transtorno enorme diante os compromissos que tinham. Ela teve que permanecer aqui por causa da burocracia para levá-lo de volta. Ficou impossível levá-lo de volta para fazer um enterro lá. Então ele foi cremado aqui. E depois de uns 25 dias eu fui buscá-la no aeroporto. Ela estava junto com os filhos, 3 dos filhos. O outro já tinha ido antes para o Brasil. E foi triste ver aquela porta do aeroporto se abrir. E a minha irmã, que havia saído do Brasil feliz, na companhia do esposo, para assistir uma celebração do filho, vê-la retornar com uma mochila nas costas e um pote com as cinzas do marido dentro da mochila. Foi muito doloroso aquele momento. Triste, mas ela estava abatida, mais de 25 dias aqui, na luta de papelada, sem poder fazer o luto do próprio marido. Eles residem ali perto do NASP, então nós fizemos ali um memorial service, onde toda a família se uniu, os parentes dele vieram, os nossos estávamos ali. O meu sobrinho, esse que é pastor, então fez ali a mensagem de despedida, onde nós podemos nos despedir do meu cunhado, orarmos juntos, chorarmos. E naquele momento em que o meu sobrinho faz um sermão de conforto, de consolação para todos nós, ele diz assim: oramos pelo papai. Uma multidão de pessoas oraram e clamaram pela cura. Oramos por um milagre. E na quinta-feira, às 2h, Deus fez o milagre. Ah, meus queridos, eu nunca vou esquecer essa frase. Para nós, seres humanos, o milagre é quando acontece de acordo com aquilo que a gente pede. Quando meu sobrinho, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, reconhece que mesmo não sendo a resposta às nossas preces, mesmo assim é um milagre, porque o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Eu aprendi de uma vez por todas que a nossa crença precisa estar no lugar certo.